Boa noite, somos o grupo 4 e essa é a nossa análise do vídeo produzido pelo grupo 2. Decidimos optar por uma abordagem de análise do trabalho de acordo com as aulas síncronas do professor André, juntamente com as aulas disponibilizadas no YouTube, incluindo bibliografia de outros autores. Meu nome é Maria Clara e eu vou iniciar nossa apresentação abordando brevemente alguns conceitos que são necessários para o entendimento da tipologia e classificação arquivística. Bem, os arquivos são registros que provam atividades já ocorridas e dão dicas de como essas atividades foram desenvolvidas. Entretanto, para que esses documentos realizem sua função de prova, é necessário que eles estejam contextualizados organicamente e sejam regidos por critérios de organização, de forma que os arquivos sejam devidamente identificados de acordo com a sua espécie e funções. Primeiramente, é necessário partir do pressuposto de que o documento é a informação registrada em um suporte. Uma fotografia com os primeiros funcionários da empresa Marmitas Saudáveis da Lu registra quem seriam essas pessoas por meio de uma imagem. Entretanto, nem todo documento é um documento de arquivo. O documento de arquivo, além de documento, é um registro que tem como função provar um processo administrativo por ser consequência natural da realização de ações para a realização de uma atividade. O documento de arquivo tem como características a imparcialidade, a autenticidade, a naturalidade e a organicidade. A sua preservação vai ser definida pela necessidade e pelo interesse em se guardar os registros das informações contidas nesse documento para provar algo. O documento com capacidade de prova não necessariamente vai ter capacidade de prova jurídica. O exemplo dado pelos colegas no grupo 2, com o print da conversa do WhatsApp, poderia provar a comunicação de alérgico nos produtos, mas, para ser uma prova jurídica, teria que cumprir requisitos específicos que conferissem a autenticidade desse documento. A organicidade é uma característica que deve estar presente nos documentos de arquivo, pois demonstra um interrelacionamento natural entre os documentos e entre os documentos e o produtor. Essa organicidade é o que permite contextualizar os documentos, que isoladamente pouco têm capacidade de prova. A organicidade é a principal diferença entre os arquivos e as coleções. As coleções são conjuntos reunidos intencionalmente e artificialmente, sendo que os itens não são únicos e podem ser substituídos. A reunião de documentos de arquivo é feita de forma natural, e o seu contexto é o que permite a prova do que eles registram, sendo reservada a unicidade a tais documentos. Fazendo uma relação à empresa Marmitas Saudáveis da Lu, seria a produção natural de documentos do dia a dia da empresa e a relação que eles têm entre si. Por exemplo, a produção de um cardápio com as opções da empresa, que o cliente usará para decidir seu pedido, resultará no preenchimento de uma ficha de pedidos e, após o pagamento do pedido, será produzida uma nota fiscal. Todos esses documentos possuem uma relação que comprova a atividade de venda de refeição. Mas para um cliente que porventura coleciona cardápio dos locais que ele consome, o cardápio em si não é único, pode ser substituído por outro exemplar. Por fim, para melhor organizar esses documentos resultantes de atividades, é importante diferenciar a atividade meio de atividade fim. A atividade meio concede apoio à realização da atividade fim. Já a atividade fim é realizada em decorrência da finalidade da instituição. Um cardápio, por exemplo, faz parte da realização de atividade meio, de divulgação. Já a nota fiscal é produzida justamente em decorrência da venda de alimento, que é a atividade fim da empresa Marmitas Saudáveis da Lu. E é mais comum que esses documentos da atividade fim sejam preservados, principalmente para provar atos e questões legais. No que se refere à classificação, o nosso grupo tem uma ideia um pouco diferente da apresentada pelo grupo 2 sobre o surgimento da mesma. Para nós, a classificação teria dois marcos históricos. O primeiro dataria da antiguidade até meados do meio do século XIX, e o segundo a partir da outra metade do século XIX até os dias atuais. A justificativa de pensar na antiguidade estaria na ideia de Schellenberg e de Silva. Schellenberg pensa que desde que começou a registrar a história em documentos, surgiu para o homem a necessidade de organizá-los. E Silva entende que, na realidade, ao longo dos tempos, o homem sempre teve a necessidade de organizar os registros de sua atividade e de criar meios eficazes para ascender ao respectivo conteúdo. Dentro desse primeiro marco histórico, a gente observa a doutrina de Rousseau e Couture, que entende que houve diversas tentativas de se estabelecer formas de classificação, empregando ao mesmo tempo a utilização de
locais, formas simbólicas, divisões por tipo de documentos, por assunto, estrutura, funções e atividade das instituições. É aí que a gente observa até uma forma de classificar por meios científicos. Tudo isso, até o século XIX, não se observava a origem administrativa dos documentos para se classificar. Contudo, como salientado anteriormente, foram tentativas de se estabelecer a classificação, e daí se origina o segundo marco histórico, que passa a observar o princípio da proveniência e o princípio do respeito aos fundos quando da classificação. Em relação ao século XVII, citado pelo grupo 2, entende-se que se trata do marco inicial da literatura em relação à classificação, e daí se observa um primeiro esboço de conceito de Luciana Durante, que seria o método sistemático de investigação para determinar os fatos e eventos nos quais os documentos se inseriam e não nas noções sobre organização ou descrição, o que seria um dos primeiros conceitos ainda na primeira fase do marco histórico. Em relação à conceituação de classificação, nossas ideias se assemelham às apresentadas pelo grupo 2, ainda que se observe que há diversas doutrinas que realizam conceitos de classificação. A título de curiosidade, observamos que entre elas há muito estabelecimento de relação entre classificação e ordenação. Contudo, devemos salientar que devemos ter cuidado, quando da atividade prática, em confundir a classificação intelectual com a ordenação física. Olá, meu nome é Paloma e hoje eu vou falar um pouco sobre a diplomática e a tipologia documental. Bom, a diplomática surgiu como uma disciplina concreta apenas no século XVI, tendo origem ligada à questão de falsificação e das dúvidas sobre a autenticidade de documentos medievais. O documento diplomático é testemunho escrito de natureza jurídica, redigido com observância a certas formas estabelecidas que se destinam a dar-lhe força probatória. Assim, o objeto da diplomática é a estrutura formal do documento. Bellotto explica que a tipologia documental é considerada a ampliação da diplomática em direção à gênese documental, perseguindo a contextualização nas atribuições, competências, funções e atividades da entidade geradora ou acumuladora. Assim, o objeto da diplomática é a configuração interna do documento, o estudo jurídico de suas partes e dos seus caracteres para atingir sua autenticidade. Enquanto o objeto da tipologia, além disso, é também estudá-la enquanto componente de conjuntos orgânicos, isto é, como integrante da mesma série documental, advinda da junção de documentos correspondentes à mesma atividade. Nesse sentido, o conjunto homogêneo de atos está expresso em um conjunto homogêneo de documentos, com uniformidade de vigência. Quando o enfoque é a doutrina arquivística, Heredia Herrera chega a insinuar uma certa supremacia da tipologia documental sobre a diplomática, pois suas características intrínsecas concedem uma maior importância ao procedimento administrativo, dando relevância ao conjunto orgânico no qual o documento se situa e não ao discurso de cada um. Assim, o objeto da tipologia é a lógica orgânica dos conjuntos documentais. As metodologias de tratamento documental entre elas são distintas, porém ao mesmo tempo entrelaçadas. O campo de aplicação da diplomática gira em torno do verídico, quanto à estrutura e à finalidade do ato jurídico. Já o da tipologia gira em torno da relação dos documentos com as atividades institucionais e pessoais. Olá, me chamo Patrícia, vou dar continuidade na parte da Paloma, falando sobre os elementos extrínsecos e os elementos intrínsecos. Os caracteres ou elementos externos, extrínsecos, físicos, de estrutura ou formais, têm a ver com a estrutura física e com a sua forma de apresentação. Relacionam-se com o gênero, isto é, a configuração que assume um documento de acordo com o sistema de signos de que seus executores se serviram para registrar a mensagem. Os caracteres ou elementos internos, intrínsecos, substantivos ou de substância têm a ver com o conteúdo substantivo, seu assunto propriamente dito, assim como com a natureza da sua proveniência e função. O conjunto dos elementos externos e internos é o que dá ao documento o aspecto que corresponde à sua natureza diplomática e jurídica, isto é, à sua função, segundo as regras e os usos da instituição que o estabelece. Partindo agora para a análise diplomática, as partes do documento diplomático são decodificadas pela análise diplomática. Muitos dos manuais de arquivística abordam essa análise, como com Bellotto, Tamayo, Martinheira, entre outros autores. O texto do discurso diplomático, na realidade, é a união entre partes distintas. O protocolo inicial, o texto propriamente dito e o protocolo final. Nessas três partes evidenciam-se as coordenadas e as variantes.
Pela análise diplomática, podemos melhor identificar o que cada documento é, definindo-o mais precisamente. Tal conhecimento torna possível delinear procedimentos técnicos adequados. A diplomática não se restringe ao uso arquivístico, constituindo desde suas origens um campo muito mais vasto. Partindo para a análise tipológica, a espécie documental é a configuração que o documento assume de acordo com a disposição e a natureza de sua informação, bem como que o tipo documental é a espécie documental, não mais como fórmula, e sim já imbuído da atividade que o gerou. A partir disso, podemos estabelecer 2 pontos de partida para a análise tipológica, o da diplomática e o da arquivística. Na análise tipológica, a partir da diplomática, parte-se da espécie, e na análise tipológica, a partir da arquivística, parte-se do princípio da proveniência. No livro Arquivo do Mundo dos Trabalhadores, o autor fala que a ausência da análise tipológica põe em risco a compreensão do correto significado dos documentos, hoje inteligível para aqueles que foram contemporâneos à sua produção, e aos fatos a ele relacionados, mas que o tornaram enigmas para os pesquisadores de um futuro não tão distante. Olá, bom dia. Eu sou Luiz Gabriel e eu vou falar sobre os elementos para a análise diplomática, né? Porque ao falarmos de análise tipológica, vale a pena entender o que é análise diplomática e quais são os seus critérios que se usam, né? Porque quando a gente fala de diplomática, a gente vê o documento como uma coisa única, uma coisa que um próprio documento em si mesmo, ele não necessita de mais nada. Em análise diplomática, a gente cria critérios para entendermos e assegurarmos a autenticidade desse documento único, né? E quais são os elementos mais básicos para entendermos esse documento? Seria o nome do documento, a forma, o formato, o suporte, o gênero e uma validação, né? Um exemplo aqui, eu usei aquele Memos Marmitaria da Lu, do grupo passado. Eu resolvi fazer um memorando, né? Que é uma coisa bem simples. Eu fiz um memorando sobre uma troca de cardápio para a celebração do fim do ano, né? Que seria tipo uma filial fazendo um pedido para uma sede, né? Aí qual seria o nome desse documento? Seria o quê? Um memorando de alteração de cardápio, né? A forma seria um documento original, podia ser uma cópia, coisa assim. O formato e dimensão seria uma folha avulsa, tamanho A4. O suporte é um papel. Um gênero é textual. Uma validação é uma assinatura, né? Que tem até lá no fundo uma assinatura. Pode ter também a data, né? Que são os elementos que fazem entender o documento por si próprio. Pode parecer algo bem simples, né? Porque, tipo, um documento bastante comum que a gente vê diariamente. Aí, essa caracterização até parece uma coisa muito lógica. Mas se for pararmos para pensar em documentos mais exótico, como uma foto, seria muito mais difícil entendermos a análise diplomática, porque o nome seria igual, né? Não faz muita diferença, mas a forma seria diferente, porque a forma poderia até ser original, mas podia ter uma cópia. Formatos e as dimensões seriam diferentes, porque não seria mais uma folha, poderia ser digital. O suporte poderia ser um computador, um celular. O gênero não seria mais textual, seria o visual. A validação de uma foto é muito mais difícil do que uma assinatura, por exemplo. Porque às vezes é uma coisa muito mais básica, não tem todo esse trâmite para garantir uma autenticidade. Pode ser uma foto de celular que representava a criação do restaurante e tal. No diplomático, ele olharia esse documento somente representando uma foto, um momento e tal. O documento em si. Agora, na análise tipológica, a gente olha esse documento em que contexto? Será que ele foi criado para o trabalho de engenharia, de como seria a construção do prédio, de como seria a abertura do prédio? Poderia ser uma foto para registrar um processo de vigilância sanitária? Ou seja, na tipológica, olha muito mais o contexto que o documento está inserido, enquanto a análise diplomática só olha a foto em si. Esse quem fez, porque fez, seria mais tipologicamente, né? Diplomática, somente o papel. Dipológica, o contexto em si. A diplomática busca descrever e assegurar a autenticidade desse documento.
enquanto tipologicamente ele busca mais entender a fundo o documento, entender organicamente, entender como ele se relaciona com os outros, né? Agora eu passo a voz para o meu colega Matheus, que vai dar um exemplo tipologicamente. Obrigado. Me chamo Matheus. Eu venho apresentar as observações sobre os exemplos apresentados pelo grupo na análise tipológica. Sobre a avaliação, percebemos que falta uma representação do documento com maior exatidão, mesmo esse sendo de caráter fictício. Visto isso, produzimos uma documentação de alvará de funcionamento para melhor explicação do tema. Um exemplo foi utilizado a empresa criada pelo grupo, com o nome de Marmitas Saudáveis da Lu. De outra maneira, consideramos pertinente a ideia da diferenciação das tipologias pela proveniência do documento, e por esse motivo elaboramos um modelo comparativo. Nesse modelo, é perceptível a distinção de um mesmo documento em proveniências diferentes, que no caso é a própria empresa Marmitas Saudáveis da Lu e a Prefeitura de Sapezal. A partir dos elementos para a análise tipológica, vemos que o aspecto espécie é invariável para ambas as proveniências, sendo definido pelo termo alvará de funcionamento. No aspecto da função arquivística, percebe-se que ela é variável a depender da proveniência, sendo para Marmitas Saudáveis da Lu a comprovação da legalidade de funcionamento, uma atividade de meio para a execução das suas atividades finalísticas, enquanto para a Prefeitura tem a função de registro da permissão de funcionamento, uma atividade de fim. No aspecto do tipo, temos outra variação. Essa variação é dada pelo entendimento que a junção da espécie com a função de uso para o titular do arquivo é responsável por definir o tipo documental, de acordo com o LAPS 2012. Na empresa Marmitas Saudáveis da Lu, o tipo é identificado como comprovação da legalidade de alvará de funcionamento, enquanto para a Prefeitura o tipo é identificado como registro da permissão de alvará de funcionamento. Como ponto a se ressaltar, temos que, a partir dos exemplos, será possível a elaboração de um plano de classificação capaz de categorizar hierarquicamente as diferentes tipologias de acordo com as funções e atividades de cada entidade apresentada, como sugestão da utilidade da tabela criada pelo grupo. Olá, me chamo Douglas Pereira de Lima e darei continuidade à análise tipológica, só que dessa vez da conversa de WhatsApp proposta pelo grupo 2. Em tese, a gente concorda com algumas partes do que foi proposto pelo João, mas a gente queria fazer uma distinção entre que mudaria algumas coisas dependendo do fundo que foi aplicado. Aqui a gente traz o fundo da Marmitas da Lu e da cliente, né? De forma que a proveniência deles dois seria que a proveniência por marmita seria Marmitas Saudáveis da Lu, já para cliente seria a proveniência vinha da cliente, né? De forma que especificar o nome dela talvez seria legal, mas poderia ser um fundo, a proveniência seria dela. Espécie seria uma solicitação de pedido, já para cliente poderia ser uma ficha de pedido, né? A função desse documento, arquivisticamente falando, seria um controle de pedido ou para cliente um pedido. O tipo de mensagem seria mensagem eletrônica referente ao pedido, tanto para ambos. Por quê? Porque está em um formato eletrônico essa mensagem, no formato digital. Dando seguimento ao trabalho, uma questão foi levantada de como se arquiva o WhatsApp. Bom, o WhatsApp não se arquiva, porque ele é só um software, é um meio de comunicação. Já a conversa de WhatsApp pode ser utilizada como prova do desenvolvimento de sua atividade. Um documento de arquivo é a informação registrada no suporte, o que pode trazer como característica diplomática a criptografia. Criptografia de ponta a ponta nada mais é do que a segurança daquele negócio. Por exemplo, para não dizer se aquele documento foi alterado, se a imagem contida nele é falsa, o que traz a autenticidade daquele documento. O arquivamento desta conversa se dá por meio do backup ou da memória do seu celular, né? Porque o WhatsApp tem essa opção de backup automaticamente, que você pode fazer diariamente, semanalmente, mensalmente e até deixar desativar. Creio eu que por se tratar de uma empresa jurídica e privada, eles fazem diariamente e guardam essa informação. Quando eles guardam essa informação e quando eles têm a preservar essa informação, a arquivar essa informação, eles podem fazer esse arquivamento dentro de alguns armazenamentos, como o Drive, servidor, a nuvem. E o WhatsApp ainda dá o e-mail como forma de armazenamento. Você pode guardar dentro do teu e-mail essa conversa. E a única coisa que você tem que manter é manter o documento no formato original, que seria o formato digital. Dentro disso, quando ele já é armazenado e arquivado, você pode abrir esse documento, essa conversa, em outras plataformas, como plataforma HTML e plataforma XML, o que corrobora
com a informação obtida naquele documento, que vai dizer que esse documento é verdadeiro, que vai dizer que esse documento é verídico, que ele tem autenticidade, que ele tem valor de prova por não ter sido alterado no decorrer das suas atividades em funções por qualquer outra pessoa. Então, a conversa, o WhatsApp em si, a gente não pode arquivar, porque ele é só um meio de comunicação, né, como eu disse. Mas a conversa naquele WhatsApp, que seria o caso da nossa cliente, ele não teria, teria como se arquivar, né, pela plataforma do seu celular, e ele serviria como valor de prova legal. E é isso. A gente agradece pela oportunidade, muito obrigado e uma ótima noite.